Pessoas que precisam de ajuda. Pacientes que sofrem transtornos mentais e entram em surto. Pode ser por esquizofrenia, por uso de droga, por alguma inconstância psiquiátrica. Simplesmente surtam e quando a polícia é chamada, a família vê essas pessoas morrerem. Para essas famílias, uma mistura de revolta e de culpa. Por quê? Culpa porque chamaram a polícia. E revolta porque acreditaram que a polícia fosse resolver e não matar aqueles parentes queridos. Eles viram pessoas que amam serem levadas pelo carro do IML, quando queriam que essas pessoas fossem contidas. E como tinha violência, por surtos violentos, a indicação é chamar a polícia. São muitos casos parecidos em Curitiba e na região metropolitana. 2 deles você vai ver hoje. É uma reportagem especial, com depoimento de parentes, além das contradições entre o que as testemunhas afirmam e o que entra para os registros oficiais. Esses policiais estavam preparados para atender pessoas em surto ou essas pessoas foram para cima da polícia? E aí os policiais tiveram que reagir e matar. O Balanço Geral entra nessa história agora. Balanço. O som dos tiros foi ouvido por toda a vizinhança na cidade industrial. Não está acostumado com esse tipo de coisa, né? A rua é muito calma, de repente acontece uma situação dessa, né? Até a princípio se parecia foguete, né? Alguém comemorando alguma coisa, mas no fundo era outra coisa. Gilmar Godoy de Melo, de 29 anos, foi morto com 16 disparos por 2 policiais, chamados pelo padrasto para desarmar o rapaz. Ele estava alcoolizado, segurando uma faca e, segundo a família, usava remédios controlados. Neste vídeo feito pelo irmão, dá para ver as marcas de balas. Mataram ele aqui, ó. Ele coisou, ó. Tá aqui a marca dos tiros, os caras mataram aqui, ó, a marca dos tiros aqui, ó. Deram uns 8, 9 tiros. Ele disse que pegou 6, na cabeça, tudo. A família contesta o uso de armas de fogo e a quantidade de disparos. Jamais ele ia atacar alguém. Ele tinha o surto dele, mas não era com pessoa. Ele via as coisas, tudo, mas jamais ele ia atacar alguém. Você acha que foi desproporcional aí o que aconteceu? Eu acho que teve despreparo, né? Porque 16 tiros não é de defesa. Poderia ter usado outros meios, né? Porque dentro da sua própria casa, né? Acho que foi um exagero. Um policial desferiu 6, 7 tiros e outro desferiu mais o outro para completar 16 tiros. Então foi absurdo. O advogado da família confronta a versão de que o rapaz tivesse condições de oferecer risco de morte aos agentes de segurança que atenderam a ocorrência. Eu já entrei com medidas pedindo a preservação do local e pedindo as câmeras corporais dos policiais para ver o que aconteceu aqui dentro do ocorrido. E estamos agora em busca das provas cabíveis, né, como câmeras de segurança e outras aqui pela região. Em outra emergência ligada à saúde mental, mais denúncias. No último dia 7 de março, uma equipe da PM foi acionada para atender o SAMU em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. A ideia dos familiares era que Vilmar Penteado fosse medicado e levado ao hospital, mas não foi assim. O Vilmar estava com 39 anos e desde os 12 ele frequentava a APAE. Esse aqui é um dos uniformes dele. Olha só, a família guardou, colocou aqui para a gente ver. Ele possuía o laudo que comprovava que ele tinha esquizofrenia e recebia um tratamento adequado. Nunca eles imaginaram que a polícia fosse agir dessa forma. Era eu que cuidava, eu que levava para o médico, levava para o CAPS. Ele tinha uma injeção Odol que ele tomava cada 15 dias, né, para não surtar. Mas daí, quando ele começava assim, a gente chamava o SAMU, né? E daí, para chamar o SAMU, tem que vir a polícia junto, né? O que era para ser apoio se tornou operação, que reuniu várias viaturas, com rua fechada e uso de armas de fogo. Trancaram em cima, trancaram lá. Por causa de quê? Por causa de um deficiente. Se fosse um marginal, eles não faziam isso. Eles não poderiam entrar sem o SAMU chegar, porque eles estão aqui para ajudar a conter, certo? Então, eles tinham que conter. Assim que o SAMU chegasse, eles daí poderiam entrar, mas eles não poderiam fazer antes. Não poderiam ter feito o que eles fizeram. Vilmar tinha atrofia nas pernas e mãos. Ele segurava objetos com dificuldade. Mesmo com a limitação motora, foi perseguido.
Pela primeira vez desde que a tragédia aconteceu, a família abriu a casa onde ele morreu. Tudo foi preservado na esperança de provar que houve abuso de poder. É possível ver sinais de sangue no chão, um rastro da sala até o quarto. No cômodo, o cobertor onde ele se escondeu está no mesmo lugar. 2 dardos da arma de choque elétrico que não acertaram Vilmar podem ser vistos, um no chinelo e outro grudado na porta do guarda-roupa. Não teve muito diálogo, assim, sabe? A polícia arrombou a porta e veio o primeiro tiro. Daí eu saí correndo para tentar entrar e daí o policial falou, o outro policial já saiu para fora falando que era taser. Mas daí o Vilmar gritou muito, ele gritou bastante assim de dor e parou. Depois que ele gritou bastante, ele parou de gritar. E daí veio mais 3 tiros em seguida. Aí a gente entrou em desespero, saiu correndo, a polícia não deixava nós entrar, não deixava a gente olhar, não deixou nós nem ver ele. Falando, né, nós abatimos ele, nós matemos, batendo palma assim, um apertando a mão do outro, dando risada e fazendo a maior do sal, parecendo que eles tinham ganhado um troféu de um jogo, sabe? E falou que atirou bem no coração. Nossa, o senhor escutou isso? Eu escutei tudo isso, eles falando aqui, ó. E eu sentado ali, ó. Os laudos que atestam a condição de saúde mental de Vilmar foram ignorados pelos 4 policiais que isolaram o terreno. E a versão deles no boletim de ocorrência é bem diferente da cena lembrada por pelo menos 14 pessoas da família e vizinhos que ficaram no portão do lado de fora. O uso da arma de choque elétrico é contestado. Testemunhas relatam som de arma de fogo, incompatível com esse tipo de equipamento. Versão de refém negada. Os policiais alegaram que Vilmar mantinha a própria mãe refém. Porém, familiares afirmam que ele estava sozinho na casa. Quando chegou a outra viatura, eles já adentraram o portão, né? Vilmar, que estava sentado ali, saiu correndo e foi para dentro da casa dele. Ele trancou a casa dele, né? Acredito que foi com o machado que ele bateu na janela e ele pegou e falou assim, eu estou dentro da minha casa, não entre, estou dentro da minha casa. As marcas de sangue indicam possível movimentação do corpo entre cômodos, o que não foi explicado no registro oficial. Inconsistência no confronto. A versão policial diz que Vilmar avançou com armas, machado e faca, mas a família sustenta que ele foi baleado durante tentativa de contenção, não em confronto direto. Para a família, sobram evidências de que a situação foi mal conduzida. Ele tinha, sim, os problemas dele, que todo consulta tem seus problemas. Só que ele era muito querido por tudo. O Vilmar não é o único. Existem outras pessoas com o mesmo problema dele. Os policiais vão matar todos? Desde dezembro de 2025, familiares do jovem Matheus Thiago dos Santos, de 25 anos, também vivem o luto. Diagnosticado com esquizofrenia e bipolaridade, ele fazia acompanhamento psicológico. Matheus foi morto dentro da própria casa na Vila Auer. O pai da vítima relata o que viu e ouviu. Nosso medo era esse, ele querer sair de casa e aconteceu mal com ele. Aí eu peguei e segurei o portão. Falei, Matheus, o pai está aqui. Nisso os policiais vieram, sacou da pistola e falou para ele assim, se você vir aqui você vai tomar. 15 minutos chegou a outra viatura, que é do 13º ali. Aí eles entraram. Entraram com a taser? Entraram com a taser na mão. E aí o senhor entrou junto? Daí a hora que eu vi que eles começou o barulho, eu entrei. Quando eu cheguei aqui, meu filho estava de pé aqui e caiu ali onde tem os negócios, e eles continuaram atirando meu filho. Eu gritei, pare, não precisa fazer isso aí. Pra quê? Vocês já machucaram o menino. Daí os caras responderam assim, nós viemos para resolver, vamos resolver. 15 disparos foram feitos por 2 policiais. Só um soldado descarregou 11 tiros de pistola, conforme consta no boletim de ocorrência. A família reforça também que os atendentes do SAMU nem chegaram a falar com o rapaz. Os funcionários do SAMU entraram, conversaram com o seu irmão? Não, eles não deixaram. Eles entraram para falar com o Matheus. Matheus tomava remédios controlados, mas levava uma vida normal. Era barbeiro e sonhava ser jogador de futebol. Estava com testes marcados em clubes e a família quer explicações. O taser fica no corpo quando aplicado. O senhor viu o taser quando o senhor chegou aqui? Só depois que ele estava no chão.
Daí ele falou que deu mais de 8 disparos de taser. Qual ser humano, não é o Superman? Colocaram a arma na minha cabeça, me empurrando, achando que eu era bandido. Não sou bandido, nem meu filho era trabalhador. A única coisa que meu filho precisava era ajuda. E hoje eu não tenho mais meu filho. Eu tenho a dor que eu vou carregar. De ver meu filho morrer, eu não poder fazer nada. Fora do Paraná, um caso de atendimento a surto psicótico ganhou repercussão nacional. Em janeiro deste ano, a Justiça determinou a revisão do pedido de arquivamento da investigação que apurou a morte de Eric Christian da Silva Vargas, em setembro de 2025, em Porto Alegre. Os policiais alegaram legítima defesa, mas terão que explicar por que atiraram, mesmo com imagens das câmeras corporais mostrando a vítima sendo imobilizada por familiares antes dos disparos. No vídeo, dá para ver que Eric estava desarmado. Eu não aceito legítima defesa e as provas estão aí. A gente teve acesso ao inquérito da Polícia Civil, é indignante, repugnante. Tudo que está ali, várias contradições que me deixam mais braba, mais furiosa. O que é correto, o que é verdade tem que ser dito, tem que ser visto. A gente está lutando pela verdade, pela transparência. A gente chamou vocês para ajudar, não para matar meu filho! O trabalho de polícia é muito difícil, ele é muito tenso, mas é preciso preparação. Porque mais o que a gente vai ver são pessoas em surto daqui para frente. É o que acontece, é a doença do século XXI, a gente vai ver as pessoas surtando. Tem que ter essa preparação. Se não põe em risco a vida do policial, não pode reagir de uma forma assim com 16 tiros de jeito nenhum, né? Sobre o caso do Vilmar Penteado, em nota, a PM reafirma que os policiais tentaram resolver a situação por meio de diálogo e negociação, porém ele não acatou as orientações e manteve o comportamento agressivo. Mas por que não chama então alguém para dar um dardo, algo, entendeu? Sendo necessário o uso progressivo aí da força e desproporcional. Nós aguardamos o posicionamento da corporação sobre as outras ocorrências, assim como um retorno da Secretaria de Segurança para saber como andam as investigações e como é o treinamento desses policiais. A gente também aguarda uma resposta lá do Rio Grande do Sul, onde teve a questão do Érico, para saber como aconteceu e como as coisas foram por lá, que morreu durante a abordagem. A pergunta é, os policiais estão preparados para isso? Se não estão, quem está? Quem a gente chama nessa hora?